paz do Messias chamado Cristo e uma boa madrugada. Livro de 1 Samuel, o nono livro da Bíblia Sagrada, capítulo 17. Golias desafia os israelitas. Os filisteus se reuniram para lutar em Socó, uma cidade de Judá. Acamparam num lugar chamado Fronteira Sangrenta, entre Socó e Azeca. Versículo 2. Saul e os israelitas se juntaram, acamparam no vale do Carvalho e se prepararam para lutar contra os filisteus. Versículo 3. Os filisteus pararam no monte que ficava de um lado do vale e os israelitas ficaram no monte do outro lado. Versículo 4. Um homem chamado Golias, da cidade de Gate, saiu do acampamento filisteu para desafiar os israelitas. Ele tinha quase 3 metros de altura. Versículo 5. E usava um capacete de bronze e uma armadura também de bronze, que pesava uns 60 quilos. O homem era alto e forte, 60 quilos. A armadura de que Golias usava, uma armadura de 60 quilos, ele era muito alto e muito forte. Por isso que os israelitas tinham medo, estavam todos com medo dele. Mas menos um que não tinha medo dele. Davi, o filho mais novo de Jessé. Versículo 6. As pernas estavam protegidas por caneleiras de bronze e ele carregava nos ombros um dardo também de bronze. Versículo 7. A lança dele era enorme, muito grossa e pesada. A ponta era de ferro e pesava mais ou menos 7 quilos. Só a ponta da lança pesava 7 quilos. Na frente dele ia um soldado carregando o seu escudo. Versículo 8. Golias veio, parou e gritou para os israelitas, porque
é que vocês estão aí em posição de combate? Eu sou filisteu e vocês são escravos de Saul. Escolham um dos seus homens para lutar comigo. Versículo 9. Respondeu Golias para os israelitas: se ele vencer e me matar, nós seremos escravos de vocês. Mas se eu vencer e matá-los, vocês serão nossos escravos. Foi o que o gigante Golias falou para Saul, né? Que Saul estava lá. Se eu vencer o soldado de vocês, vocês serão nossos escravos. Versículo 10. Eu desafio agora o exército israelita. Mandem alguém para lutar comigo. Versículo 11. Quando Saul e os seus soldados ouviram isso, ficaram apavorados de medo de Golias. Davi no acampamento de Saul. Versículo 12. Davi era filho de Jessé, do povoado de Efrata, que ficava perto de Belém, de Judá. Jessé tinha 8 filhos. No tempo em que Saul era rei, Jessé já estava bem idoso. Versículo 13. Os seus 3 filhos mais velhos tinham ido com Saul para a guerra. O primeiro se chamava Eliabe. O segundo se chamava-se Abner. O segundo filho de Jessé se chamava Abinadab. E o terceiro se chamava Simeia. Versículo 14. Davi era o filho mais novo, enquanto os seus 3 irmãos mais velhos ficavam com Saul. Versículo 15. Davi ia ao acampamento de Saul e voltava a Belém para tomar conta das ovelhas do seu pai. Davi era um filho dedicado e obediente a seu pai Jessé. E ao nosso Deus, nosso Senhor, o nosso Deus. Ele era dedicado e temente a Deus. Mas os filhos de hoje, dessa época, dessa geração, não querem obedecer os seus pais. Se não querem obedecer aos seus pais, como dizem que amam a Deus e obedecem a Deus? Está difícil de entender. Porque Davi, sendo um jovem do passado, o filho mais novo de Jessé, obedecia ao seu pai e sua mãe. Era obediente no trabalho, dedicado e obediente a Deus. Versículo 16.
Durante 40 dias, Golias desafiou os israelitas todas as manhãs e todas as tardes. Versículo 17. Um dia Jessé disse a Davi: meu filho, pegue 10 quilos de trigo torrado e estes 10 pães e vá depressa levar para os seus irmãos no acampamento. Versículo 18. Leve também estes 10 queijos ao comandante. Veja como os seus irmãos estão passando e traga uma prova de que você os viu e de que eles estão bem. Davi foi obediente ao seu pai e foi. Davi foi olhar para os seus irmãos, se estavam passando bem, como eles estavam, para passar a notícia para o seu pai. Estava no seu pai que os seus irmãos estavam na batalha, estavam na guerra, mas estavam bem. Versículo 19. Os seus irmãos, o rei Saul e todos os outros soldados israelitas estão no Vale do Carvalho, lutando contra os filisteus. Isso quem respondeu foi o soldado. Para Davi. No versículo 20. Na manhã seguinte, Davi se levantou. Quem falou foi Jessé. Quem falou foi Jessé para Davi. Os seus irmãos estão lutando no Vale do Carvalho. Estão lá lutando. Você vai lá e leve esse sustento para os seus irmãos. Leve para eles. E veja como eles estão bem. Traga a notícia deles para mim. Eu quero saber se meus filhos estão bem, como eles estão e se eles estão vivos. Que o gigante Golias é muito forte. Davi foi. No versículo 20, na manhã seguinte, Davi se levantou cedo, deixou alguém encarregado das ovelhas do seu pai, pegou os mantimentos e foi como Jessé, seu pai, havia mandado ele. Chegou ao acampamento justamente na hora em que os israelitas, soltando o seu grito de guerra, estavam saindo a fim de se alinhar para a batalha. Versículo 20. Versículo 21. Versículo 21. O exército dos filisteus e o exército dos israelitas tomaram posição de combate, um de frente para o outro. Versículo 22. Davi deixou as coisas com o oficial encarregado da bagagem e correu para a frente de batalha. Chegou perto dos seus irmãos e perguntou se estavam bem. Eles responderam: sim, estamos bem. Versículo 23. Enquanto Davi estava falando com eles, Golias avançou e
desafiou os israelitas, como já havia feito antes. E Davi escutou. Versículo 24. Quando os israelitas vieram e viram Golias, quando todos viram Golias, ficaram com medo e fugiram, apavorados. Versículo 25. Eles diziam: olhem para ele e escutem o seu desafio. Quem matar esse filisteu receberá uma grande recompensa. O rei lhe dará muitas riquezas. Lhe dará sua filha em casamento, e a família do seu pai nunca mais vai ter de pagar nenhum imposto. Quero dizer logo que Davi, ele lutou, mas não foi por interesse. Ele lutou, não foi por interesse de se casar com a filha do rei, e não foi para que o seu pai não pagasse o imposto. Não. Ele lutou em nome do Senhor Jesus. Ele lutou em nome do Senhor Jesus, o nosso Deus. Versículo 26. Então Davi perguntou aos soldados que estavam perto dele: o que ganhará o homem que matar esse filisteu e livrar Israel desta vergonha? Porque ninguém queria lutar com os filisteus. Tinham medo de lutar com Golias e serem mortos. Estavam tremendo de medo. Afinal de contas, quem é esse filisteu pagão para desafiar o exército do Deus vivo? Versículo 27. Aí eles lhe contaram o que ganharia quem matasse Golias. Versículo 28. Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ouviu o conversado com os soldados. Ouviu Davi conversando com os soldados. Então ficou zangado e disse: o que é que você está fazendo aqui? Quem é que está tomando conta das suas ovelhas no deserto? Seu convencido, você veio aqui só para ver a batalha? Versículo 29. O que foi que eu fiz agora? Perguntou Davi. Será que não posso nem fazer uma pergunta? Versículo 30. Então Davi fez a mesma pergunta a outro soldado e ouviu a mesma resposta. Versículo 31. Alguns soldados ouviram o que Davi tinha dito e contaram a Saul. Então ele mandou chamar Davi. Versículo 32. Davi chegou e disse a Saul: meu senhor, ninguém deve ficar com medo desse filisteu. Eu vou lutar contra ele. Versículo 33. Mas Saul respondeu: você não pode lutar contra esse filisteu. Você não passa de um rapazinho. Você não passa, Davi. Davi, você não pode lutar com esse gigante, esse filisteu, porque você não passa de um rapazinho.
e ele tem sido soldado a vida inteira. Você não está preparado, você não se preparou para isso. Verso 34. Meu senhor disse Davi, eu tomo conta das ovelhas do meu pai. Quando um leão ou um urso carrega uma ovelha, eu vou, versículo 35, eu vou atrás dele, ataco e tomo a ovelha. Se o leão ou o urso me ataca, eu o agarro pelo pescoço e o golpeio até matá-lo. Versículo 36. Tenho matado leões e ursos e vou fazer o mesmo com esse filisteu pagão que desafiou o exército do Deus vivo. Versículo 37. O Senhor Deus me salvou dos leões e dos ursos e me salvará também desse filisteu. Pois bem, respondeu Saul, vai que o Senhor Deus esteja com você. Verso 38. Então deu a sua própria arma dura para Davi usar, pois um capacete. O rei Saul deu as armaduras dele a Davi e um capacete para que ele viesse usar. De bronze na cabeça dele e lhe deu uma couraça para vestir. Versículo 39. Davi prendeu a espada de Saul no cinto sobre a armadura e tentou andar, mas não conseguiu, porque não estava acostumado a usar essas coisas. Aí disse a Saul, não consigo andar com tudo isso, pois não estou acostumado. Então Davi tirou tudo, pegou, versículo 40, pegou o seu bastão, escolheu 5 pedras lisas no ribeirão e pôs na sua sacola. Pegou também a sua funda e saiu para enfrentar Golias. Davi mata Golias, versículo 41. Golias, o filisteu, começou a caminhar na direção de Davi. O ajudante, que carregava as suas armas, ia na frente. Quando chegou perto de Davi, versículo 42, Golias olhou bem para ele e começou a caçoar, porque Davi não passava de um rapaz bonito e de boa aparência. Versículo 43. Aí disse a Davi, para que esse bastão você pensa que eu sou algum cachorro? Em seguida, rasgou a maldição dos seus deuses sobre Davi. Golias, ele jogou as maldições dos seus deuses sobre Davi, mas não pegou. Nenhuma maldição pega nos escolhidos do papai, porque o papai está com eles e os defende e os protege. Versículo 44. E o desafiou, dizendo, venha que eu darei o seu corpo para as aves e os animais comerem. Falou Golias para Davi.
vou lhe matar, Davi, e a sua carne vou dar para os animais comerem. Versículo 45. Davi respondeu: você vem contra mim com espada, lança e dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos israelitas, que você desafiou. Versículo 46. Hoje mesmo o Senhor Deus entregará você nas minhas mãos. Eu o vencerei e cortarei a sua cabeça e darei os corpos dos soldados filisteus para as aves e os animais comerem. Então o mundo inteiro, assim o rei Davi falou para ele, Golias. Então o rei Davi falou assim para Golias: então o mundo inteiro saberá que o povo de Israel tem um Deus que os protege, que os guia, que os ilumina e que os livra de todo mal. Versículo 47. E todos aqueles aqui, versículo 47. E todos aqui verão que ele não precisa de espadas ou de lança para salvar o seu povo. Ele é vitorioso na batalha e entregará todos vocês nas nossas mãos. Versículo 48. Então Golias começou novamente a caminhar na direção de Davi. E Davi correu rápido na direção da linha de batalha. Dos filisteus para lutar contra ele. Versículo 49. Enfiou a mão na sua sacola, pegou uma pedra e com a funda atirou em Golias. A pedra entrou na testa de Golias e ele caiu de cara no chão. Versículo 50 e o 51. O 50 está resumido no 51. Então Davi correu, ficou de pé sobre Golias, tirou a espada dele da bainha e o matou, cortando com ela a cabeça dele. E assim Davi venceu Golias e o matou, apenas com uma pedra. Quando os filisteus viram que o seu herói estava morto, fugiram. Versículo 42. Aí os soldados de Israel e de Judá correram atrás deles, gritando, e os perseguiram até a cidade de Gate e até os portões de Ecrom. Os filisteus caíram feridos pela entrada de Samaria até Gate e Ecrom. Versículo 53. Os israelitas voltaram da perseguição aos filisteus e levaram as coisas do acampamento deles. Versículo 54. Davi pegou a cabeça de Golias e a levou para Jerusalém. Porém, as armas de Golias ele guardou na sua própria barraca.
Davi é apresentado a Saul. Versículo 55. Quando Saul viu Davi saindo para lutar com Golias, perguntou a Abner, o comandante do seu exército: Abner, quem é aquele rapaz? Meu senhor, juro pela sua vida que não sei, respondeu Abner. Versículo 56. Então vá e procure saber disse Saul. Vai e procure saber quem é, disse Saul. Versículo 57. Assim, quando Davi voltou para o acampamento, depois de matar Golias, Abner o levou a Saul. Davi ainda estava carregando a cabeça de Golias. Versículo 58. Saul perguntou: Rapaz, quem é você? Sou filho do seu criado Jessé, da cidade de Belém, respondeu Davi. Aleluia. Agora todos vocês fiquem com a paz do Messias chamado Cristo Jesus, e até amanhã pelas madrugadas estarei de volta. Amém.